A série mais falada da atualidade vai dar as caras aqui no canal nesse vídeo. Sim, eu vou falar de Grey's Anatomy. Brincadeira, gente, é sobre Wandinha, vocês já devem ter visto no título, na thumb e tal. Mas, por mais que a história da série não seja tão complexa assim, não tenha elementos que façam você ficar pensando por 7 dias seguidos sem dormir, eu vou te explicar tudo o que aconteceu, cara. Porque talvez você pode não ter pegado um detalhe ou outro ali durante os primeiros episódios que fazem sentido lá no final. Então eu vou te explicar tudo certinho, mostrar esses detalhes que deixam a história mais coerente, mais coesa. Então fica aí até o final desse vídeo que você não vai se arrepender e eu te garanto isso. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal eu falo sobre filmes, séries e HQs. E como eu já disse, o vídeo de hoje é sobre Wandinha, uma série que tá, cara, todo mundo falando aí atualmente, virou a maior moda da Netflix. Só que a gente sabe que infelizmente isso não dura por muito tempo, já que a Netflix lança todos os episódios num dia só e depois de 2 semanas ninguém mais lembra da série, infelizmente. Mas se você ainda não assistiu, cara, eu vou dar a minha opinião pra você talvez se interessar pela série, pra vocês saber se realmente vale a pena ou não assistir. E logo de cara eu te digo que talvez a série não seja para todos os públicos, já que a classificação indicativa dela é de 12 anos, ou seja, ela é mais focada ali no público pré-adolescente e adolescente, e talvez uma pessoa com um pouco mais de idade ali, depois das casas dos 20 anos, não se interesse tanto pela série. Mas, cara, se você tá a fim de assistir, eu acho que é uma boa, já que a série tem uma história bem legal, ela tem ali alguns mistérios, ela tem um pouquinho de clima de terror e tal, os personagens são muito legais e a gente consegue se identificar bastante com os personagens, pelo menos o público mais adolescente. A série consegue fazer a gente ter essa identificação com a maioria dos personagens e ela também é muito bem humorada, já que veio da mente perversa do Tim Burton, o mesmo cara que fez Edward Mãos de Tesoura, aquele Batman mais antigo. Cara, o cara é um gênio nessa questão de um horror um pouco mais leve. Então, se vale a pena ou não assistir a série, eu acho que vale, cara. Não é uma perca de tempo, é bem legal, a gente consegue se entreter ali por bastante tempo na série. Ela não é chata em nenhum momento, então se você tá em dúvida se realmente vale a pena, você tem meu voto de confiança, cara. A série é bem legal de se assistir. Mas pra você que já assistiu a série e talvez ficou com algumas dúvidas ou quer saber mais detalhes sobre os episódios, algumas coisas escondidas que talvez se você olha pela uma primeira vez ali sem um olhar muito focado na série, talvez você não tenha pegado, esse vídeo é pra você. E já me diz aí nos comentários, cara, você assistiu a série, você gostou, qual o seu personagem favorito? E eu tenho um chute, cara, eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem como personagem favorito a Mãozinha. Sim, aquela mão é muito boa, ela não tem uma fala na série inteira, mas ela é muito engraçada e, cara, eu amei a Mãozinha. E eu tô erguendo aqui nesse vídeo a hashtag de Netflix faz uma série da Mãozinha. Sério, eu quero muito ver como seria ter uma produção, talvez até uma minissérie ali com episódios curtos, só mostrando como se originou a Mãozinha, já que na própria série eles falam que a Mãozinha é o maior mistério da família Addams, e eu queria muito ver o que aconteceu pra ela virar só uma mão que anda pra lá e pra cá. Logo de começo a gente vê que o que gera todo o conflito da história é que a Wandinha não consegue se adaptar a escola nenhuma e ela é mandada pra Nunca Mais, que é a escola que o pai e a mãe dela estudaram, foi onde eles se conheceram, então eles acham que é um ambiente perfeito para ela se desenvolver, encontrar ali a turma dela, já que ela é totalmente excluída, ela é totalmente estranha em relação às outras pessoas, então eles acham que aquele ambiente ali é o propício para ela, cara. Então a partir do momento que ela vai pra Nunca Mais, coisas estranhas começam a acontecer e, cara, pra gente pode parecer algo surreal, mas pra família Addams é o maior sonho deles, cara, se envolver em tentativa de homicídio, cara, assombrações, monstros aparecendo pela cidade, pra eles é o paraíso. E como eu disse, há um monstro aparecendo ali na cidade, no território de Nunca Mais da escola, e esse é meio que o maior inimigo da série. A gente vê mais tarde que na verdade ele era só um peão para um jogo maior que tá acontecendo, mas até certo momento ele é sim o maior mistério e o maior inimigo da Wandinha. Só que a gente vê que na verdade quem é o verdadeiro inimigo é a senhorita Thornhill, que é uma professora de Nunca Mais, e ela quem controla o monstro, que na verdade é o Tyler, cara, o principal interesse amoroso da Wandinha. Então a gente tem essa quebra de expectativa, a gente acha que nossa, a Wandinha realmente vai se encontrar e Nunca Mais. Achou até um cara que ela gosta ali. E lá no final a expectativa é totalmente quebrada, já que o Tyler é o monstro, a senhorita Thornhill é a verdadeira vilã de tudo, ela que quer acabar com Nunca Mais.
e essa revelação pra mim me pegou muito de surpresa, não o monstro, mas sim a verdadeira vilania da senhorita Thornhill, já que eu achava que era outra pessoa que incomodava tudo. Inclusive, cara, um detalhe bastante legal, a senhorita Thornhill é interpretada pela mesma atriz que fez a Wandinha lá nos filmes da década de 90, e isso é um detalhe bastante legal, e acho que até por isso que eu não desconfiava que ela seria vilã, já que é meio que uma homenagem à própria família Addams da década de 90, eu achei que não teria esse plot twist, mas teve e eu fico feliz porque me surpreendeu bastante. Mas, afinal, qual era o verdadeiro plano da Thornhill pra tentar acabar com Nunca Mais? Cara, a gente tem ali uma revelação, uma história envolvendo os excluídos ali da cidade desde o século 17, então a gente vê que tem um religioso fanático que fundou a cidade e ele queria acabar com todos os excluídos, e é uma breve referência àquela época opressora da religião católica, e a gente vê que ele quer acabar com todos esses excluídos, e num ato, cara, de total loucura, ele acaba colocando todo mundo num celeiro e acaba tacando fogo ali no celeiro pra todo mundo morrer. Isso dá início à história, então a gente vê que os excluídos meio que se revoltaram contra ele a partir desse momento, e depois surge toda a escola Nunca Mais e tal, e a Thornhill, ela tem as motivações dela pra tentar fazer o quê? Ela quer reatar a vida do Joseph Crackston, que é esse religioso, o líder de todo o mal que aconteceu no século 17. Então ela quer fazer ele ressuscitar, cara, voltar à vida pra tentar excluir Nunca Mais de uma vez por todas e acabar com todos os excluídos da cidade. Só que toda essa história não envolve só a Wandinha, já que tem alguns detalhes ali que envolvem também a família dela, já que o pai dela, há muito tempo atrás, quando ele estudava em Nunca Mais, ele foi acusado de matar um cara ali no terreno da escola. Só que a investigação foi e tal, esqueceram isso, tiraram as acusações dele. E essa é a motivação da senhorita Thornhill, já que ela era irmã desse cara que morreu. A família dela entrou num desastre gigante depois da morte do irmão. Então ela quer se vingar de tudo que aconteceu, quer se vingar da família da Wandinha, da própria Wandinha, que não tem nada a ver com isso, mas ela quer se vingar. Quer se vingar dos excluídos da escola Nunca Mais. Então ela bola todo esse plano, fazendo o quê? Ela usa a informação de que tem um cara que tem a possibilidade de se transformar num monstro, faz com que ele desperte esse monstro, que é o Tyler, o interesse amoroso da Wandinha. Ela usa o Tyler pra matar pessoas, conseguir partes de corpos pra fazer um ritual pra reviver o Joseph Crackston, que é o cara que vai destruir todos os excluídos. E aí você pode estar se perguntando por que o Tyler é um monstro, cara. Ele fazia parte dos padrões lá da cidade, então ele não tinha como ser um monstro, já que ele não era um excluído. Aí que você tá enganado, cara. O Tyler é filho do xerife, só que a mãe dele, que é tão citada na história, mas não tem informação nenhuma até certo momento, era uma excluída. Então, o pai dele é normal, a mãe dele era excluída, e por isso que ele tem essa descendência de ser um monstro. Ele é o famoso Hyde, eu acho que, se eu não me engano, é chamado na série. Mas resumindo tudo, cara, tudo isso que aconteceu era um plano da Thornhill para tentar se vingar de tudo que aconteceu com ela, se vingar dos excluídos. Então ela usa o Hyde para matar as pessoas e posteriormente ela faz esse ritual para reviver o Joseph Crackston e tentar excluir de vez a escola Nunca Mais. E depois dessa trama maior revelada, cara, eu acho que isso tudo vale o seu like. E também, se você for novo, cara, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Mas calma aí que o vídeo ainda não acabou, eu vou te revelar detalhes que estão ali inseridos nos primeiros episódios, que dão pistas do que vai acontecer posteriormente, e eu tenho certeza que você não percebeu. A primeira coisa, cara, a gente sabe que a senhorita Thornhill foi revelada porque um dos personagens que testemunhou um dos atos dela diz que viu uma pessoa com uma bota vermelha, e por isso a Wandinha descobre que é a senhorita Thornhill. E esse detalhe é inserido logo no primeiro episódio, cara. A gente vê ali uma cena de interação da Wandinha com a colega de quarto dela, e a gente vê a primeira aparição da senhorita Thornhill, que se desculpa por estar com as botas sujas de lama. E tem um zoom, cara, um close ali nas botas dela que são vermelhas. Então é aquele famoso recurso cinematográfico, cara, a arma de Chekhov, que tem ali um foco imediato na primeira aparição, e a gente acha que é só uma coisa boba ali, mas na verdade ele tem total ligação com a história, é o que vai fazer sentido lá na frente pra gente. Então essa série eu vejo que tem bastante desse recurso.
Outra coisa que talvez muitas pessoas podem não ter percebido e logo depois é revelado, só que talvez quando você veja pela primeira vez a série você não perceba, é que a diretora da escola Nunca Mais, ela tem ali a capacidade de ser metamorfa, então ela consegue se transformar em diversas aparências diferentes, e isso que gera o conflito dos primeiros episódios, já que um aluno morre e depois ele aparece são e salvo, e isso é muito estranho, até o momento que a gente descobre que na verdade era a diretora que se transformou na aparência dele pra apaziguar ali, cara, pra baixar a poeira. E se você reparar bem, cara, a partir do momento que o aluno que tinha morrido aparece de novo, a diretora não tá mais em cena. Em nenhum momento a gente vê eles dois juntos depois da morte do aluno. E, cara, eu não tinha reparado isso a primeira vez que eu assisti, revendo ali de novo os episódios, que eu percebi que isso, cara, tava na nossa cara desde sempre. Outra coisa muito importante é naquela cena do baile, cara, um pouquinho antes, na verdade, aquela famosa cena que virou meme lá no TikTok, da Wandinha fazendo aquela dança bizarra, mas um pouquinho antes, o Tyler, ele tá esperando a Wandinha aparecer, e ela aparece com aquele vestido todo da hora dela, cara, todo preto, muito louco, mas nesse momento que ele tá esperando a Wandinha pra eles ir pro baile, o Tyler tá olhando ali umas fotos de alguns alunos antigos de Nunca Mais. E a gente sabe que não teria muito sentido porque ele não deve conhecer ninguém ali. Só que aí que tá o detalhe. Nessa foto a gente vê posteriormente que a mãe do Tyler tá ali na foto. Então faz todo sentido ele tá olhando ali a foto porque a mãe dele tá ali, cara. E a gente simplesmente não percebe isso se a gente tá assistindo bem tranquilo. A gente não tá prestando atenção em todos os detalhes. E na minha segunda vez que eu tô assistindo, eu percebo isso e eu fico, cara, ele tava olhando ali a foto porque era a mãe dele que tava lá. Faz todo sentido, faz todo... tem toda a ligação, tem total ligação com o que a gente descobre lá no final da série. E outro detalhe muito da hora é que o prefeito da cidade, que eles estão ali, ele era xerife há muito tempo na cidade. Então foi ele que investigou a morte daquele cara que é irmão da senhorita Thornhill. E em certo momento ali da série, ele conversa com a senhorita Thornhill e percebe que talvez ele conhece ela de algum lugar. E ele chega a perguntar isso, se eles já se conhecem. E ela diz que vê ele todo dia ali no café que eles estão. E ele meio que desconversa e tal, ele esquece totalmente. Mas faz todo sentido, na verdade ele conhecia a Thornhill desde criança, já que ela era irmã do cara que foi morto e ele estava investigando. E posteriormente toda a família entrou em desastre ali. Então ele conhecia ela desde criança, só que ele não se lembrava. E mais pra frente, cara, lá no final, quando ela é revelada como a vilã, esse pensamento encaixa, cara, tudo faz sentido. E eu dou esse mérito ao Tim Burton, já que os primeiros 4 episódios foi ele que dirigiu, então provavelmente esses detalhes foram inseridos por ele numa forma de, de complementar a história pra gente ver alguns detalhes que vão fazer sentido lá no final. Então, se realmente isso tudo foi pensado, que eu acho que sim, que faz muito sentido ser pensado isso, os créditos vão pro Tim Burton e pro pessoal que escreveu o roteiro, porque faz muito sentido, cara, tá muito coeso isso. E no final da série, deixando aquela famosa ponta pra uma segunda temporada, o Tyler, que é o monstro de tudo ali, cara, ele acaba escapando da polícia, já que ele é um monstro. Eu fico pensando, cara, qual que é a ideia da polícia deixar preso um cara que consegue se transformar num monstro? Eles realmente tinham a esperança de que, nossa, ele não vai escapar, ele tá todo ali amarrado e tal. É lógico que ele escapar, cara, ele vira um monstro de 3 metros de altura. Você quer que ele fique preso simplesmente numa cordinha? Não, ele vai escapar. E, cara, batata, o cara tá preso ali, simplesmente escapa. E a gente tem ali o final da série. Só que um pouquinho antes disso, a Wandinha, que se declarava ali, cara, uma pessoa que não era escravizada pelas tecnologias e as mídias sociais, acaba ganhando um celular de outro interesse amoroso, cara, do Xavier, que é um personagem bastante interessante e que deve ser explorado na segunda temporada da série. Ele tem muito potencial pra ter uma história bem legal ali, cara. Mas ele dá um celular pra ela e tal, e a Wandinha, cara, na primeira mensagem que ela recebe nesse celular, ela já tá sendo stalkeada. Alguma pessoa manda algumas fotos pra ela dizendo que tudo aquilo era só o começo, que ele tava de olho na Wandinha, e fica esse mistério no ar, cara, o que vai acontecer nos próximos episódios. E infelizmente a gente vai ter que aguardar a resposta dessa pergunta até o lançamento da segunda temporada, que eu acho que deve acontecer, sei lá em 2024, no final do ano que vem. E infelizmente, vai demorar com certeza. Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora que foi um unboxing que eu fiz, muito especial, cara. Eu ganhei 2 HQs gigantes, cara. Tinha, sei lá, 5 quilos de quadrinhos na minha mão. Então, corre ver o vídeo. Até o próximo vídeo e falou!